África, a nossa bela África, uma rosa linda e bela. África Oriental, o povo Maasai. Maasai é um povo nômade por natureza, até hoje. A estimativa é que a sua população tenha aproximadamente 841.622 indivíduos. Estimativa, porque eles são nômades. Então eles ficam, inclusive, é o único povo que tem a permissão de estar sempre em movimento no continente africano, principalmente entre a Tanzânia e o Quênia. Principalmente. Ali é a sua localidade, entre esses dois países, né? Na região fronteiriça entre a Tanzânia e entre o Quênia. Mais indivíduos no Quênia, para tentar ser bem exato. Lembrando que esses números são de 2009, exatamente pela dificuldade de identificar o tamanho dessa população por esse movimento. Por várias vezes, durante o período histórico da África, por várias vezes tentaram que os Maasai ficassem baseados em um local específico, mas nunca aconteceu. Inclusive, isso faz parte também da história dos Maasai, porque eles foram povos que, por costume, normalmente dominavam os reinos e não construíam reinos. Eles nunca construíram reinos. Pelo contrário, eles dominavam os reinos e depois simplesmente abandonavam. Eles são oriundos do Antigo Egito, do Vale do Rift. Foi por onde eles chegaram a Tanzânia e o Quênia, onde estão hoje situados, entre esses dois países principalmente, mas também passaram pela Etiópia. A etnia é nilotas e a língua, Má. Língua Má e etnia nilotas. O que mais me chama a atenção nos Maasai é a cultura que eles conseguiram manter, apesar de todas as dificuldades que aconteceram no período colonial e no período neocolonial. Eles foram, durante algum tempo, submetidos aos ingleses, também foram submetidos aos alemães durante um certo período da história. Entretanto, conseguiram manter as suas tradições. Então eu posso dizer que eles fazem parte, né, de uma demonstração do estilo cultural e ancestral da África até hoje. E é por isso que eu estou usando uma peça vermelha, em homenagem aos grandes guerreiros Maasai. Qual era a principal base econômica dos Maasai? O gado. Até hoje, o gado. Tanto que suas casas, né, são moldadas nesse estilo, para que sejam abandonadas com mais facilidade e para que eles consigam caminhar junto do gado, porque eles ficam em um local específico onde tem pasto para esse gado, e depois que esse pasto começa a acabar, eles saem, fazem esse deslocamento para outro local, certo? Enfim, Manata é o nome da casa do Maasai, Manata. Um conjunto de manatas é um encanque. Um encangue é um conjunto de manatas. Manata é a casa, encangue o conjunto. E qual o formato desse conjunto? Eles fazem um círculo e no interior desse círculo fica o gado. O gado fica no interior desse círculo. Isso é uma tradição milenar deles. Milenar. E até hoje é feito dessa forma. Para quê? Para proteger o gado de outros animais predadores. Os leões, né? Já que eles passaram pelo seringuete também. Enfim, para proteger o gado, que é a sua única economia principal e única. E eu vou dizer para vocês, o gado é mais importante que isso para os Maasai. Por quê? Porque a estrutura política dos Maasai é baseada no gado. Por exemplo, um homem pode ter várias esposas. A sociedade é totalmente patriarcal, gente.
Então, um homem pode ter várias e várias esposas. Depende do tamanho do dote, ou seja, depende da quantidade de gado que ele tem. Então, assim, ele escolhe suas esposas. E como ele escolhe suas esposas? Normalmente elas já estão grávidas. E aí, aquela tradição para fazer a escolha da sua esposa, ele risca um X de vermelho na barriga, dizendo que aceitou essa mulher como sua esposa. E aí, ele constrói uma manhata ou manhata para essa família. Essa família é composta basicamente por 6 indivíduos. O manhata, a casa do Maasai, é composta por 2 quartos. No primeiro quarto fica a esposa e os filhos até 3 anos de idade, e no segundo quarto, os filhos de 3 anos até a idade próxima da adolescência. Você vai me perguntar, onde o marido mora? Bem, o marido mora em várias casas, em várias manhatas, porque eu disse para vocês que eles podem ter várias esposas. Então, normalmente a Nkang, ou seja, o conjunto de manhatas, certo? Uma aldeia, vamos pensar dessa forma, uma aldeia, ela é formada da seguinte forma: o homem tem várias esposas, então ele visita várias casas, as manhatas, certo? Ou a manhata, ele visita várias casas. E ele tem uma família de 6 indivíduos. 6 indivíduos. Cada manhata tem um formato de uma pirâmide retangular. Ela não tem janelas. Uma pirâmide retangular, sem janelas, feitas de estacas, certo? De estacas e esterco de vaca, às vezes de elefante. Então essas estacas, esterco de vaca, constrói essa pirâmide de forma retangular, com 2 quartos, e um quarto fica a mulher e os filhos de até 3 anos de idade, e no outro quarto os filhos a partir de 3 até proximidade da adolescência. Por quê? Porque existe um rito, toda uma tradição para a fase juvenil dos Maasai. E nessa tradição tem 2 situações muito complexas. Para os homens, para que eles se tornem guerreiros na sua fase ali próxima da adolescência, é feita a circuncisão. E daí eu falo para vocês, olha que interessante, nós temos outras vertentes culturais, outras etnias mais novas, é claro, que as etnias africanas, porque a África é o berço da vida, que também fazem a circuncisão. Ou seja, esse costume, a circuncisão, essa tradicionalidade também veio da sociedade africana. Então eu disse para vocês, os Maasai têm tradições muito complexas. Uma delas é a circuncisão do homem na fase juvenil dele, para que ele se torne de fato um guerreiro, certo? E as mulheres? Remoção do clitóris. A remoção do clitóris nas mulheres é algo atualmente proibido. Proibido na Tanzânia e no Quênia, né, pela quantidade de doenças que isso pode proporcionar à mulher. Existe essa tentativa de proibição, certo? Não quer dizer que não continue acontecendo. Então o homem faz a circuncisão e a mulher tem a remoção do clitóris, para que ambos se tornem adolescentes de fato. O homem é o guerreiro e a mulher com a única função de cuidar dos seus filhos. A única função da mulher na sociedade Maasai é cuidar dos seus filhos. Também temos outra tradição, uma tradição que é a passagem para a fase idosa, para que se torne um ancião. O nome dessa tradição é o eunuto. O eunuto é o momento que o homem se torna ancião. Algo que está quase acontecendo comigo, que faz 50 anos agora, em 2025. Vou me tornar um ancião. Não sei se passarei pelo eunuto. Temos outra tradição também dos Maasai, muito complexa. Os dentes
principalmente os da frente, esses dentes aqui, eles são arrancados ainda na infância. E por quê? Por causa do tétano, muito comum entre eles também há muitos anos. Então, o que acontece com o tétano? Aquele trancar dos dentes, o trincar, né? Quando você tranca a mandíbula, né? Devido a quando tem a doença, quando tem o tétano, o trismo, né? Que é chamado, você tranca os dentes. Então, para evitar que as crianças morressem sem alimentação, eles já arrancavam os dentes superiores para que pudessem alimentar essas crianças. Isso acontece ainda na fase infantil dos Maasai. Eles arrancam os dentes da frente, certo? Por causa do trismo, por causa do tétano, certo? O excesso de tétano é muito comum para eles, tradicionalmente, e é para conseguir manter a alimentação dessas crianças, eles arrancam e alimentam. Isso é tradicional. Outra tradicionalidade muito imitada pelos ocidentais, né? Pelo mundo atual, né? Seja na Europa, seja aqui na América ou nas Américas, certo? Outra tradição muito imitada é o alargador, né? Um alargador na orelha. Tantos homens quanto as mulheres, ambos utilizam um alargador, né? O disco aqui na orelha. É uma tradição Maasai, uma tradição imitada no mundo inteiro. Então você observa no mundo atual hoje a cor vermelha, né? Que é uma cor oriunda dos Maasai, é a cor deles. Eles nunca estão com uma roupa sem que não tenha uma peça da cor vermelha, porque representa a guerra. Eu disse para vocês, a cultura deles toda é baseada no gado, mas também na guerra, certo? Os Maasai sempre foram excelentes guerreiros e foram utilizados assim durante o período colonial, né? Depois no neocolonialismo eles foram muito utilizados como guerreiros, e quando foram submetidos aos ingleses e depois aos alemães, além, né, de terem a agricultura como sua base principal de economia, sua base principal cultural, base principal familiar, porque você só podia casar, né? A quantidade de mulheres que você tem direito depende da quantidade de gado que você tem, porque é o dote, certo? Isso se você aceitar aquela mulher como sua esposa. Perfeito? Agora vamos a uma parte muito interessante, para mim muito importante também, que é a religiosidade dos Maasai. Disse para vocês que eles conseguiram manter a sua cultura, e isso é muito importante, já que esse combate à cultura africana é algo até hoje muito forte. Você percebe a necessidade de diluir toda a tradicionalidade africana, como se nós não fôssemos filhos da África, como se nós quiséssemos esquecer a nossa história. Isso é uma necessidade, infeliz necessidade da humanidade, e já há tempos isso. Por isso, quando a gente para estudar, para pesquisar e ensinar a África tradicional, a história da África tradicional, seja sua estrutura cultural, sua estrutura religiosa, sua estrutura econômica e política, existe tanta resistência do mundo contemporâneo. Muita resistência. Isso não é de hoje. Isso não é de hoje. Hoje nós chamamos de racismo. Já escutei pessoas falando até que é um vitimismo, né? Que falar sobre a história da África é um vitimismo, porque afinal de contas isso ficou no passado e hoje só continua fazendo a manutenção do racismo. E é algo bem contrário a isso. Muitas pessoas não têm acesso à história da África tradicional e por isso entende e ensina aos seus filhos que muita coisa não aconteceu, muita coisa não foi criada pela África, quando 80% a 90% de tudo que nós temos na atualidade foi construído e criado pela África. Essa é a grande realidade. Enfim, vamos à parte religiosa dos Maasai. Primeiro que o líder Maasai, ou seja, o 01, né, Maasai, não é o rei,
não é o imperador, não. O líder Maasai é o líder religioso, porque ele trabalha como mediador entre o astral, entre o encantado, as divindades e o homem. Então, o nome mais importante na estrutura política, na estrutura cultural, na estrutura social dos Maasai é o Laibon. O Laibon, certo? Ele é o intermediário, ele é o líder espiritual numa sociedade patriarcal e ele tem o contato com as divindades, faz essa mediação entre as divindades e os humanos. Então ele é o principal nome de uma sociedade Maasai, certo? E as divindades? Bem, nós temos a principal divindade que se chama Enkai ou Engai. Mantenho a vocês que a pronúncia de todas as línguas africanas, a pronúncia é muito complicada. Eu não sou nativo, então é muito complicado a pronúncia. Por mais que você pesquise, algumas pronúncias foram até modificadas ao longo do tempo, assim como a lusofonia foi modificada. É algo comum, né? Então, por isso eu coloquei aqui duas formas de pronunciar o nome dessa divindade, a divindade mais importante do povo Maasai, o Enkai ou Engai. E ele representa muito, ele representa a chuva, ele é o guardião da chuva, da fertilidade, do sol, do amor. Ou seja, Engai é a principal divindade, mas ele tem uma esposa, e a esposa é Olapa. Ela é a deusa da lua. Então veja bem, Engai, ele é o guardião da chuva, ele é o deus da chuva, da fertilidade, do sol e do amor. E Olapa, sua esposa, é a deusa da lua. Nós temos uma divindade masculina e uma divindade feminina. Sol e lua, né? Sol e lua. E aonde mora Olapa, a esposa de Engai? Ela mora em Ndoyo Lengai. Ndoyo Lengai. Ndoyo Lengai é onde faz moradia Olapa, esposa de Engai. Assim como Olimpo. Perceba que as religiões africanas, as religiões tradicionais, as religiões ancestrais, todas têm a representação do masculino e o feminino, né? E eles juntam forças para que consigam ter filhos, que são os deuses que nasceram desse casal. E aí esses deuses vão cada um se colocando numa transformação divina de cada representação da natureza. Diz para mim que não é algo lindo. Diz para mim que as religiões tradicionais africanas, a ancestralidade, não é linda. Que as religiões não são lindas. Todas elas têm o olhar sensível à natureza, ou seja, sem a natureza, sem o meio ambiente, não existe o divino. Se o divino não existe uma organização social. Toda a organização social africana, tradicionalmente, é baseada no divino. E o divino representa, como um espelho, a natureza. Quando você destrói esse tipo de espectro, quando você destrói esse tipo de raciocínio, você destrói a própria natureza. Você entra num mundo egoísta, onde é necessário você produzir, destruindo o seu ambiente, seu habitat, consequentemente destruindo o próximo, porque quando você diminui o potencial ambiental, quando você quebra a sustentabilidade ambiental, você quebra também a sustentabilidade social, a sustentabilidade do ser humano. Ou seja, quando você destrói o meio ambiente, nessa busca incessante pelo vil metal, você destrói o próximo. Você não olha para o seu irmão. Você se torna membro de uma sociedade egoísta, onde vale apenas a minha vontade e não a vontade do próximo. Eu preciso comer,
Mas se o próximo não tem comida, o problema é dele. Eu tenho um mérito por conseguir comer. Se ele não tem as mesmas condições do que eu, portanto, ele é incompetente. Faça uma analogia no mundo atual e como chegamos até esse ponto como seres humanos. Uma sociedade totalmente egoísta, que não olha para o lado, que destrui o meio ambiente e reclama todo dia que a acessibilidade a grandes riquezas é menor. Mas é claro que ela vai ser menor, porque tem o explorador e o explorado. E essa base de construção econômica, ela cresce a partir do momento da destruição de toda a tradicionalidade africana, mesmo com todos os erros que foram cometidos por eles mesmos nesse contato com os europeus. Enfim, voltando às divindades. Nós temos também mais uma divindade, que é o Neiterkob. O Neiterkob, ele é o criador da Terra, certo? Ou seja, ele está entre Engai e os homens. E quem faz essa manutenção com o Neiterkob é o Laibon, ou seja, o líder social, o líder religioso dos Maasai. Então nós temos aqui a divindade Enkai ou Engai como a principal. Temos o Neiterkob, que está abaixo de Enkai, ele criou a Terra. Só isso, ele é o contato com os homens, ele faz essa mediação entre os homens e o Engai. E quem faz essa mediação junto com ele? Né? Ele é um deus, o Neiterkob. Ele é uma divindade. Então ele trabalha em conjunto com o Laibon, que é um homem, que é um líder social dos Maasai. Nós temos o Olapa, que representa a lua, e a esposa de Lengai. Aí vem a parte mais importante. Você acha que Lengai, ou seja, a divindade principal, só tem uma representação? Não, ele tem duas. Uma é o Engai Narok, o deus negro e benevolente, e outra é o Engai Nanyok, que é o deus vermelho e vingativo. Ou seja, o Engai, ele tem duas personalidades, né? Ele é ao mesmo tempo o Engai Narok, preto, o deus negro, que se veste de negro, e ele é o benevolente. E tem também o Engai Nanyok, ou Nanyuk, que representa o deus vingativo e vermelho. Essa também é outro aspecto muito importante das religiões tradicionais africanas. Porque olha só, as religiões abraâmicas criaram a figura do diabo, do demônio, do negativo, do negro, como uma representação contrária do Deus divino. Você tem o Deus bom, o Deus justo, aquele Deus que tem vários nomes dependendo da religiosidade, e você tem uma divindade, um Deus do mal, que combate esse Deus bom e essa eterna guerra entre o bem e o mal. E aí você acaba escolhendo um time. É claro, né? É claro que diante de uma sociedade eu vou escolher o Deus bom. Eu não vou escolher o Deus mau, porque eu quero ser bom. E se eu for bom, quem sabe, na minha morte, na minha passagem, eu vou encontrar o paraíso. Isso foi uma teoria criada pelos cristãos, pelas religiões abraâmicas, as religiões monoteístas. Se nós voltarmos ao tempo das religiões mais antigas, nenhuma delas tem essa representação específica. Normalmente, o mesmo Deus tem duas faces. Ele representa a ira, ele representa a paz, ele representa a fúria, a guerra, ele representa a tranquilidade, a calma, ele representa o amor, ele representa o ódio, ele representa a força, ele representa aquela fraqueza, aquela calma. E aqui os Maasai levam da mesma maneira. Você tem o Engai, que é o deus principal da fertilidade, do amor, né? Mas o Engai tem duas faces.
ele é representado por duas vertentes. O Engai Narok, o deus negro e benevolente, e o Engai Nayok, ou Nanyoki, o deus vermelho e vingativo. Se a gente for fazer uma semelhança, aqui é um grande tubo de ensaio. Vamos pensar comigo, né? Não sei qual a sua religiosidade. Eu, por exemplo, sou um bandista desde o dia que nasci, certo? Mas durante algum tempo passei pela Igreja Católica, fiz a primeira comunhão, enfim, mas foi uma passagem. Ainda assim, eu estava no terreiro desde criança. Mas você pode estar vendo o vídeo aqui e não ter uma religiosidade, né? Não ser religioso. Isso é permitido, isso é muito normal nesse mundo diverso que temos, e temos que entender essa diversidade, né? Todos temos o direito de escolher uma religiosidade ou simplesmente não ter nenhuma religiosidade. É simples assim, né? Mas olha só que interessante essa reflexão, essa pulga que eu vou colocar atrás da sua orelha. Nós temos Oxalá e Exu, dois orixás, certo? Estou utilizando inclusive a maneira de lidar do povo Queto. Orixá é uma palavra que vem da etnia Queto para representar as divindades. Poderia falar Vodum, poderia falar Inquice, mas vou falar orixá, certo? Nós temos Oxalá e temos Exu. O Exu é o Deus da comunicação, o Deus dono da esfera, né? Não existe caminho sem Exu, perfeito? E Oxalá é o Deus, assim como Exu, ambos participaram da criação da humanidade, da criação do mundo. Os dois participaram. São vários itãs, cada um dizendo uma coisa, são diversos itãs, mas basicamente ambos participaram da criação do mundo, né? Um representado pelo vermelho, vermelho e preto, preto, o outro representado pela cor branca. Eu já expliquei em outros vídeos aqui que a cor branca, ela foi uma forma de representar o Oxalá, o orixá Oxalá, pelo contato com, por exemplo, com os berberes, o contato com os mandingas, que eram povos que estavam sempre no deserto e por isso usavam até, cobriam, né, a cabeça, faziam aquele turbante, e você percebe que a representação hoje de Oxalá é dessa forma. Mas será que a forma dele é essa, né? Espiritualmente? Enfim, você tem duas divindades muito semelhantes, com papéis diferentes. Nós tivemos muita influência do cristianismo, e temos a influência do cristianismo nas religiões de matriz africana. Não é um sincretismo, gente, é uma influência. Porque boa parte, né, dos praticantes, dos religiosos de matriz africana, qualquer vertente da matriz africana, tiveram contato com o cristianismo e vivem numa sociedade cristã, basicamente. Então, eles vivem, boa parte vive naquele meu coração é metade de cada um. E aí insistem em trazer tradições cristãs para dentro das tradições africanas. A gente vai falar tradições tradicionais, das tradições africanas. E isso, na verdade, não existe. A gente até permite, mas de fato não existe. Então, muitos conceitos foram introduzidos quando não existia, né? Esse conceito de linha da esquerda, linha da direita, isso foi algo criado ainda no Reino do Congo, quando puxou o cristianismo para dentro do seu convívio. E aí os reis, Mani Congo, quando ia se casar, né, ele do lado direito ficava o padre, do lado esquerdo o sacerdote da religião tradicional. O padre usava branco e o sacerdote da religião tradicional usava preto. E aí criou-se a linha da direita e a linha da esquerda. No meu ponto de vista, não tem direita nem esquerda. As religiões tradicionais africanas mostram para todos nós que somos dois em um sempre. Ninguém é o tempo inteiro benevolente, o tempo inteiro cheio de paciência,
né, falando sempre baixo. Não, nós reagimos. Chega um momento que você tem a fúria guardada dentro de você, você coloca para fora, você precisa ser mais forte, você precisa ser um guerreiro, e aí toda aquela educação acaba, né? É isso que a ancestralidade nos mostra. E aqui nos Maasai, com essa representação entre as divindades, é exatamente isso. Como ela é dividida. Narok, Eunak, Enkai, Narok, o deus negro e benevolente, e Enkai, Nanyoki, ou Nanyoki, o deus vermelho e vingativo. Isso quer dizer uma divindade dividida em dois. Isso quer dizer nós sempre seremos dois em um. Nós, seres humanos, sempre seremos dois em um. Toda a maldade do mundo cabe dentro de nós. Toda a maldade do mundo cabe dentro de nós. E apenas nós mesmos, em uma busca, aqueles que querem, que têm vontade, uma busca incessante por alcançar uma evolução, tanto física quanto espiritual, é que temos essa missão de nos identificarmos, de percebermos os nossos erros e acertos e ir acertando com o tempo, tentando acertar com o tempo. E não colocarmos as nossas maldades, os nossos traços vingativos, os nossos traços egoístas numa suposta divindade, como é feita nas religiões abraâmicas. Eu matei alguém, foi o diabo, estava sob influência do diabo, do demônio. Houve um estupro, influência do diabo, do demônio. Enchi a cara de cachaça, diabo, demônio. Traí minha mulher, traí meu marido, a traição carnal, diabo e demônio. Nada disso. Foi você que fez. Foi você que fez. E você precisa admitir os seus erros. E só admitindo os seus erros é que o divino vai entrar no seu coração e na sua mente. E você vai se melhorar espiritualmente e fisicamente. Para si mesmo, para os seus familiares, enfim. E para o grande divino, para o grande sagrado, para as divindades. Então aqui os Maasai mostram isso para todos nós, assim como todas as religiões tradicionais africanas, que são lindas. Bem, então eu falei para vocês dos Maasai, disse para vocês que eles vieram do Vale do Rift, eles são oriundos do Antigo Egito. Disse para vocês que estão localizados hoje entre a Tanzânia e o Quênia, mais no Quênia do que na Tanzânia. São nômades, população estimada de 841.622 indivíduos, desculpe, gaguejei, 841.622 indivíduos, tá? Que no século XIX eles eram dominantes, que é uma sociedade totalmente patriarcal, onde os homens podem ter várias mulheres, mas as mulheres não podem ter mais de um marido. Detalhe, caso fiquem viúvas, nunca mais podem se casar. É um tabu. Sociedade extremamente patriarcal. O homem é que aceita a mulher já gestante e marca com X de vermelho a barriga dela, dizendo que ela vai ser esposa dele. E depois ele constrói o seu lar, que é totalmente flutuante, porque eles vão mudando de local de acordo com o pasto, de acordo com a necessidade do gado. Inclusive, eles guerreavam sobre o gado. Eles não utilizavam cavalos para guerrear. Eles guerreavam sobre o gado. E por isso mesmo, toda a sua economia, toda a vida social, toda a vida religiosa, toda a vida familiar está envolvida com o gado. Então, eles constroem a manhata, certo? Que é uma estrutura, uma casa feita como uma pirâmide retangular com 2 quartos. Em um quarto, a esposa fica com os filhos até 3 anos de idade, e no outro, os filhos com mais de 3 anos de idade, antes de chegarem à adolescência, moram. E que nessa casa, ele
é um visitante, porque ele tem outras casas. Ele tem quantas esposas ele quiser ter. Ele tem quantas esposas ele quiser. Basta ter quantidade de gado necessário para isso, porque ele paga o dote. Então, quanto mais gado, quanto maior a quantidade de gado, maior a quantidade de esposas, certo? E aí o conjunto de maniata torna-se uma encangue. Uma encangue é um conjunto de maniata. O formato é um círculo. Dentro desse círculo, o bem principal, que é o gado, certo? Essa é a estrutura dos Maasai. Esse é o povo Maasai, um povo muito conhecido culturalmente, né? O turismo, quando observa a África, sempre observa os Maasai por causa da vestimenta em cores vivas e principalmente o vermelho. Todos eles usam vermelho em suas roupas, pelos alargadores na orelha, aquele disco na orelha, né? Conhecem pelas tradições bem complexas, como a circuncisão dos meninos e a retirada, a remoção do clitóris das mulheres, algo que está proibido, vem tentando, né, os países africanos vem tentando reduzir, é proibido para que não aconteça mais por questão sanitária, mas ainda continua sendo feito, né? Os dentes da frente que são arrancados ainda quando crianças, devido ao tétano, certo? Ao trismo, que é o ato de trancar a mandíbula. Então, se você trancar a mandíbula com os dentes todos aqui, você não consegue se alimentar. Então, para ser alimentado, as crianças são, para serem alimentadas, né? Aliás, desculpa a conjugação, para que sejam alimentadas, são arrancados os dentes da frente e as crianças são alimentadas desde criança pela frente aqui, para evitar que o tétano mate por inanição, certo? Essa é a cultura dos Maasai, esse é o povo Maasai. Bem, na semana que vem será o último vídeo do ano de 2024. Eu peço a vocês que, se gostaram do canal, se achou maneiro, curta. É muito importante o joia. Curtam, compartilhem, passem a seguir o canal, espalhem, certo? Tragam material para mim, entrem em conflito comigo, façam perguntas. Eu estou aqui justamente para isso. Ninguém sabe de tudo, e aí eu vou pesquisar. Eu sou apenas um curioso, transmitindo a minha curiosidade para vocês, certo? Jefferson Arouche, um barco remando contra a maré. Beijo.